5 coisas que não te falam sobre o fim do mundo. Como que o mundo acaba de acordo com o texto bíblico, de acordo com o livro de Apocalipse, é o que a gente vai ver nesse vídeo. E algumas coisas que nos circundam neste mundo agora apontam, sim, para o fim do mundo. O que eu tô falando tá baseado neste livro aqui, do Scott McKnight e do Cody Matchett, Apocalipse para Discípulos Dissidentes, que, se você quiser um exemplar, o link tá aqui na descrição. Eu venho falando bastante dele ultimamente aqui no canal, juntamente com Lendo Apocalipse com Responsabilidade e a Teologia de Apocalipse. São 3 livros extraordinários, mas hoje eu quero falar desse aqui, ó, Apocalipse para Discípulos Dissidentes e 5 coisas sobre o fim do mundo que você encontra aqui, mas você não vai ver nos podcasts, você não vai ver no pessoal que fica com teoria da conspiração, nos profetas do Apocalipse, você não vai. Mas aqui você vai sim. Mas não sei antes de eu me apresentar. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso é muito útil para você que gosta de Bíblia e de teologia, porque é disso que trata este canal aqui. Quando você deixa o like, quando você faz o seu comentário, quando você se inscreve, quando você ativa as notificações, o YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo e passa a te indicar vídeos desse tipo, do meu canal e de outros canais também. E aí nós vamos então para 5 apontamentos de Scott McKnight e Cody Matchett que mostram pra gente como a gente pode imaginar o fim do... Como que você acha que o mundo acaba? No quê? A gente morre e vai pro céu? E essa é a primeira coisa. Nós aguardamos por uma nova criação. Ah, Vitor, isso eu já ouvi, isso eu sei, eu li na Bíblia. Pois é sobre a Bíblia que a gente está falando. Existem outras fontes que vão trazer isso, inclusive o livro faz menção e diálogo com alguns outros autores, como George Eldon Ladd, como o Tom Wright, que vão trazer de novo, de volta, esse ar puro do texto bíblico que mostra que o mundo foi criado originalmente bom, é corrompido pelo pecado, e no final, no fim do mundo, não é tudo destruído e a gente não vira alminha. Não, o próprio Deus restaura toda a criação para habitar nessa criação. E essa criação, então, é feita nova, é uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra concreta, comigo, com você, experimentando tudo isso ao lado de Deus. Nas palavras de Jacques Ellul, a cidade de Deus, ela é mais do que o progresso para um novo lugar, mas é um lugar sendo feito novo. É essa terra sendo reconstruída da parte do próprio Deus. Eu gosto sempre de lembrar que a trajetória dessa terra vai de um jardim a uma cidade. Jardim é uma coisa cheia de coisas naturais que o homem vai lá e cultiva, harmoniza e tem participação humana. A cidade, a Nova Jerusalém, é algo que... A Nova Jerusalém não, mas a cidade é algo que Deus cria. Ou melhor, que o ser humano cria. O ser humano cria cidades. E a Nova Jerusalém é Deus usando dessa criação humana para recriar e aperfeiçoar. É algo de extraordinário estar numa nova criação. É saber que esse mundo aqui, ele se renova em algo ainda melhor do que aquele originalmente bom que ele foi criado. Vamos para uma nova criação, porque todos os elementos da terra, pelo sangue de Jesus Cristo, entram em harmonia com o Pai. É o que a gente lê em Colossenses 1, é o que a gente lê em Efésios 1 também. Então a primeira coisa sobre o fim do mundo é que ele não acaba, ele se faz numa nova criação. A segunda coisa sobre o fim do mundo é que finalmente, nessa nova criação, nós experimentamos uma teocracia.
o poder de Deus sobre todas as coisas. A gente aguarda a consumação quando Cristo reclama para si o seu título de rei de uma vez por todas, colocando uma data de validade, colocando fim na crueldade, no pecado que assola esse mundo e corrompe essa criação originalmente boa. As ideologias do mundo, por meio principalmente da política e do poder, buscam dar a sensação de que tudo será resolvido e, no fundo, Deus, nesse plano material, por meio da ideologia e do esforço humano, Deus fará desse mundo um mundo perfeito e uma resolução para todos os problemas, um mundo melhor. A questão é que o nome que a gente dá a esse Deus numa ideologia muda, né? Então, o nome desse Deus pode ser povo. Então, pela força do povo e da política, o mundo será um mundo perfeito. Ou, às vezes, esse Deus tem nome de Deus mesmo, e a gente quer a teocracia aqui e agora. O que o Apocalipse nos reafirma e faz questão de reafirmar é que com qualquer pessoa que esteja no poder, Cristo continua no trono e não deixa de estar. E haverá um momento de consumação final em que Cristo, sim, ele resolverá todos os problemas da terra. E isso nos traz a dimensão de que todo tipo de poder que tenta ser solução última para todas as coisas é uma espécie de anticristo. Ou seja, a gente já convive com anticristos aqui e agora, como é, claro, na segunda carta de João. Tá? Na segunda carta de João, e a gente tem um capítulo aqui sobre isso, um apêndice sobre o anticristo nesse livro, na segunda carta de João, no versículo 7, porque só tem um capítulo, diz assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tais pessoas são o enganador e o anticristo. Essas pessoas que se opõem a Cristo, que tomam o seu lugar e que parecem estar em nome de Deus estabelecendo um novo poder, ao querer aqui e agora arrogar-se como solução última de todas as coisas, são, na verdade, anticristos. Muito político que vem em nome de Deus é, na verdade, anticristo. Muitos tronos que estão por aí, na verdade, são anticristos. Essa é a verdade. E, portanto, a gente pode se envolver com a política da cidade e proclamar justiça, na verdade, a gente deve. Mas a nossa esperança de que tudo será resolvido tem que estar na consumação final de Jesus, quando a teocracia real virá. Isso é o que prega o livro de Apocalipse. Terceira coisa sobre o fim do mundo que não te falam. O mundo acaba num templo. Como assim? Eis que via a Nova Jerusalém descendo, ela vinha da parte de Deus. E Jesus armou entre os homens o seu tabernáculo, a sua habitação, o templo de Deus entre os homens, a presença dele. O templo de Deus nada mais é do que uma demonstração de que Deus está no meio do povo. Quando foi construída a tenda e ela é terminada em Êxodo 40, é isso que a gente vê. A nuvem de glória habitando todo o tabernáculo, então Deus habitando no meio do povo. A habitação definitiva é a Nova Jerusalém descendo. É o próprio Deus conosco. É Emmanuel. É o cumprimento de Jesus para aquilo que ele veio ser. Alguém que habita conosco, que está conosco, e toda a nova criação é o templo no qual Deus habita. Nós temos, portanto, um novo templo. E se essas três coisas já são coisas que te surpreendem, acho que vale a pena você deixar o like e, quem sabe, dar uma passadinha na descrição desse vídeo e adquirir o livro, porque isso é só um capítulo, tá, gente? Isso é só um capítulo das muitas riquezas que tem aqui. Aliás, eu queria até te dizer que na contracapa aqui do livro, você tem
uma das melhores descrições que esse livro pode ter. Vamos ver se foca aqui. Opa, vem comigo. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. E é isso. Descubra como o livro de Apocalipse pode ser lido como um livro de discipulado. E é precisamente isso, são esses ensinamentos a respeito de como o livro de Apocalipse funciona e o que ele diz para nós e para o nosso tempo hoje, que fazem com que esse livro possa ser um livro para discipulado. Extraordinário, né? Bem distante das ideias de que o fim do mundo está chegando porque agora a gente tem um novo Papa, que o fim do mundo está chegando porque agora o presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump. Não, o que a gente está interessado é em crescimento real para a igreja, que se despe dos seus ídolos, que tem uma nova esperança em Cristo Jesus e que sabe que a vocação de Cristo é habitar conosco. E a nossa vocação no nosso tempo presente é fazer com que as pessoas percebam que elas podem habitar com Jesus. Nós somos os representantes de um Cristo que habita. E quando nós habitamos com essas pessoas, se discipulados, essas pessoas podem habitar também com Jesus. Olha como o fim do mundo nos informa. Porque se será uma nova criação, num novo templo, novo céu e nova terra, numa nova Jerusalém, os habitantes desse lugar já são hoje novas criaturas e, portanto, a habitação de Jesus se faz sentida e presente quando nós agimos como criaturas habitantes dessa nova Jerusalém, novas criaturas que somos pelo Espírito de Deus. Isso é discipulado. O fim do mundo pode dizer muito a respeito de quem somos como discípulos de Jesus. Quarta coisa, que não falam por aí a respeito do fim do mundo. É um templo sem que haja um templo. Como assim, Vitor? Do que você está falando? Sim, é uma cidade que ela é o templo, ela é a habitação de Jesus. Então, você olha para essa cidade, você encontra um jardim, ao mesmo tempo uma cidade, ao mesmo tempo um templo, e dentro dessa cidade não tem um templo, porque todos somos sacerdotes ali. Uau! Todos temos livre acesso. Todos estamos diante do Pai. Todos podemos conversar com Ele. Todos estaremos num grande banquete com Ele. Portanto, lá não precisa de um templo. Um lugar exclusivo para algumas pessoas. Quinta coisa que não te contam sobre o fim do mundo é que o fim do mundo são os poderes desta terra sendo substituídos. É Roma sendo substituída, é Jerusalém sendo substituída, porque é uma nova Jerusalém, uma nova cidade que triunfa sobre todos os poderes opressores dessa terra. Todos os poderes que fazem acepção de pessoas, todos os poderes que fazem uns mais poderosos e outros menos poderosos, todos os poderes que criam guerras e conflitos nesse mundo, todos os poderes que fazem com que uns tenham mais e outros não tenham nada. Essa lógica do mundo em que o evangelho tudo subverte, essa é uma lógica que será substituída. Eu gosto da ilustração, para falar disso, do futebol. Do futebol. Eu nunca vi ninguém gostar dos grandes dirigentes globais do futebol. Quem é que gosta do antigo Sepp Blatter? Quem é que gosta do pessoal da FIFA? Eles são os poderosos. O jogo é jogado por quem a gente gosta. Pelos grandes atletas. E que hoje até são muito bem remunerados. Os grandes. Porque o jogo de verdade, ele acontece na rua, ele acontece comigo, com você, quando a gente vai jogar bola. E ele é fascinante. Mas os poderosos, eles estragam o jogo. Isso não é verdade só no futebol.
o fim do mundo são esses grandes poderes sendo substituídos. Naquilo que eles provocam de dor, naquilo que eles provocam de guerra, de conflito, naquilo que eles provocam de fome, naquilo que eles provocam de ruim. Agora nós temos o Todo-Poderoso compartilhando tudo com todos. É a lógica do Império Romano sendo desafiada. É a lógica dos nossos impérios caindo por terra. O fim do mundo não é uma cidade destruída. São cidades substituídas por uma nova cidade, em que existe fartura para todos, harmonia entre todos, acesso livre a Deus e uma vida de descobertas extraordinárias. Porque, afinal de contas, é uma cidade. E as cidades, elas são incríveis. Elas têm ruas, elas têm vielas, tem muita coisa que a gente vai saber que hoje a gente nem tem capacidade de imaginar. Como é bom saber que Deus recria o mundo em algo que é tão humano como uma cidade. 5 coisas sobre o fim do mundo que geralmente não te falam e que me fazem desejar profundamente um mundo totalmente arquitetado e construído pelo próprio Deus, que o pecado não corrompeu, que a maldade não entrou. O fim do mundo, na verdade, não é um futuro cataclísmico no qual a gente deposita medo. Pelo contrário, é a esperança de que a maldade do humano ela tem data de validade. Um dia ela termina. O fim do mundo, na verdade, é o fim da crueldade. E isso me faz desejar ardentemente que Cristo volte. Esse é um livro para recuperar no seu coração um desejo ardente pela volta de Cristo, não por um escapismo desse mundo, mas por um desejo que esse mundo seja profundamente e definitivamente transformado. É uma jornada, esse livro é uma jornada que eu faço convite para que você leia. E por isso o link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e quem sabe assiste mais um. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.